Olá, meu nome é Cleonaide, eu sou psicóloga, sou filósofa, educadora e hoje eu estou trazendo para você a oportunidade de refletirmos um pouquinho sobre a importância da figura paterna. Eu sei que estamos diante de uma realidade onde mais de 40% dos lares brasileiros são chefiados por mães solo, quer dizer, por mães que não têm essa figura paterna em casa, né, para administrar a casa e cuidar dos filhos. Nós sabemos que no ato de separação já está comprovado também que mais de 87% das vezes as crianças elas ficam exatamente com a mãe. E os pais, eles seguem, reconstroem as suas vidas e muitas vezes deixa para trás o melhor que foi construído nessa relação que são os filhos. Há também dados estatísticos que demonstram que na certidão de nascimento de pelo menos 5,5 milhões de brasileiros, eles não têm o nome do pai no registro de nascimento. Isso é um número alto e que tende a ser cada vez mais alto. Mas independente do que a estatística diz, nós sabemos quão relevante é a presença do pai no ambiente familiar. Então, uma casa onde o pai é uma presença ativa ajuda no senso de pertencimento. A criança sabe que ela tem pessoas em que ela pode contar e que as pessoas que mais amam estão no ambiente cuidando dela e um cuidando do outro, né? Então, assim, o apoio emocional é um fator importantíssimo para cada criança, porque enquanto a mãe, ela supre, né? Ela nutre essa criança e ela acolhe, entra a figura paterna para estabelecer amor e limite. Então é esse pai que ajuda a dar para essa criança a percepção de como o mundo é, né? Então ele vai trabalhar nos afetos e isso vai gerar a autoestima, a formação de uma personalidade equilibrada, incentivo também à autonomia. Nós não podemos, por conta do que está acontecendo, deixar de admitir que há consequência quando um pai ele não assume o seu papel na educação dos filhos. Nós que trabalhamos com a educação, sabemos que as crianças que apresentam maior dificuldade na área de aprendizagem, na área de relacionamento interpessoal, ela tem por trás uma família em desequilíbrio. Então nós podemos admitir com muita clareza que quanto mais amada ela é uma criança e quanto mais acompanhada é uma criança, maior é a possibilidade dela desenvolver um vocabulário maior, mais rico, ela ter cada vez menos um percentual, né, de ansiedade reduzida, o que faz com que a criança pequena tenha menos probabilidade de desenvolver a obesidade e lá na frente, na adolescência, na pré-adolescência, há também uma propensão muito grande de crianças que não são assistidas por uma família, não é? Quando esse cuidado familiar ele é entrelaçado por conflitos, por disputas. Então isso gera na criança também a oportunidade de se envolver em alguns crimes e tal, né? Agora, todas as vezes que estamos falando ou que alguém for falar sobre a importância do pai na vida de uma criança, nós temos sempre que partir da ideia, do pressuposto de que a paternidade ela é uma construção social. Então, no passado, o papel fundamental do pai era sustentar a família
ele entrava com o patrimônio, ele entrava com as finanças. E a mãe, ela tinha o papel de cuidar da casa, cuidar dos filhos e também cuidar desse marido. Então a esposa, ela tinha esse papel de cuidar de tudo e o esposo trabalhar. Só que como a paternidade foi uma construção social, na medida em que o tempo foi passando, essa mulher ela adquiriu uma outra forma de conceber a vida, uma outra forma de se perceber socialmente. E assim, no primeiro momento, quando ao homem não havia o papel do vínculo afetivo, do cuidado mais intenso, não é? Onde tudo isso era a atribuição desta mulher, e do mesmo modo, como essa autoridade que dava a última palavra para tudo, né? Do mesmo modo, como ele agia com firmeza com esse filho, essa mulher também era como se fosse, dentro da casa, um outro filho, em que ele também tinha todo o comando em todos os sentidos, porque a palavra final era dado para essa figura, né? Essa figura masculina. Então hoje o papel desse pai é um papel em transição. Então as atribuições desse pai dentro do lar muitas vezes chegam no consultório, onde o pai diz assim: doutora, o que eu mesmo devo fazer? Quais são as minhas atribuições? Porque acontece de haver uma transferência tão intensa para a figura da mãe, que quando os conflitos, né, eles chegam, de modo geral, os pais não sabem o seu lugar, né? O pai não sabe o seu lugar dentro daquela situação de conflito. Então, nós sabemos que hoje a mulher ela tem um lugar na sociedade que prospera a cada dia. Você pode imaginar que a mulher hoje ela tem o seu salário, ela tem sua profissão, ela tem a oportunidade de se estruturar assim no plano financeiro. E aí o lugar desse homem já não é mais o lugar como era no modelo patriarcal. Ele vai precisar realmente reaprender o lugar de ser homem nessa nova conjuntura, onde a mulher exige afeto, ela exige parceria, ela espera companheirismo, e o olhar desse pai para os filhos já não é um olhar apenas de alguém que traz o dinheiro para que a comida seja feita, mas esse homem também está sendo convocado, né, nesse novo momento para interagir socialmente, cuidando desse filho, acompanhando, né, e tendo uma ação de afeto, de cuidado com a esposa, de modo que esse lar possa se estabelecer de maneira digna, né? Muito mais humanizada, esse é o termo. Então, eu acredito e tenho visto que alguns pais, eles têm se adequado a essa nova forma de ver o mundo. Nós já encontramos hoje pais que assumem os seus filhos, que também levam para a escola, que também saem para brincar, que também cuida da alimentação desse menino ou desta menina. Então, assim, alguns pais, quando eles se divorciam, ele também se divorcia do filho. Então, o afastamento, o distanciamento, cria, na verdade, uma crise interna muito grande para a criança. E a criança é assim, quando ela não tem uma resposta, porque ela foi colocada de lado, deixado para trás, quando essa criança ela não tem o acolhimento ou da mãe ou do pai, ela vai precisar dar uma resposta para o abandono. Alguns utilizam isso e conseguem superar essa situação de conflito, de abandono, e se tornam pessoas comprometidas em não refazer a história dos pais. Mas outros se perdem no meio do caminho. Então, há também os pais que cometem alienação parental, que é quando um dos cônjuges decidem descaracterizar a figura ou do pai ou da mãe para o filho, e assim gerar neles um processo de raiva, de aborrecimento e de desprezo pela figura ou do pai ou da mãe.
Então, quanto mais a criança ela é exposta a tamanha competição ou maldade, o que é que ocorre com ela? Mais difícil fica para que ela interaja socialmente de maneira adequada e cresça. Então, a alienação parental, ela causa mal para todo mundo, mas principalmente para a criança. Há também no ato da separação pais que eles se tornam coleguinhas dos seus filhos. Então eles vão buscar de cada 15 dias, uma vez no mês, aí leva no cinema, leva no shopping, mas eles não têm o compromisso educacional. Não têm o compromisso do amor e limite. Então, quando o pai ele assume o lugar de colega do filho e não uma posição que só é dada para ele, que é de pai, então essa ação ela fica prejudicada na relação pai-filho. Pais também totalmente ausentes das obrigações. Eles só pagam pensão se for judicialmente, eles só procuram a criança em último caso, quando é cobrado pela justiça. Então, assim, há também um tipo de pai que causa um dano ainda maior para os filhos, que são os pais, que eles são presentes, mas de fato eles são ausentes. Quando o pai ele está dentro de casa, no convívio do lar, mas ele não tem conexão afetiva com o filho, é muito pior do que esse filho muitas vezes não ter um pai. Então a conexão de afeto, a conexão de cumplicidade, de cuidado, é uma coisa importantíssima. Você imagina que há também pai que ele se comporta como naquela época que brincávamos, vivo, morto, vivo, morto. Você lembra dessa brincadeira? Pois tem pai que ele aparece carinhoso, cheio de presentes e de repente, sabe o que que acontece? Eles desaparecem novamente. Há também um pai que morre. Esse pai que morre, né, por alguma circunstância, então essa imagem vai sendo construída pelos avós, pelos tios, não é? Agora, é importante que no meio de toda essa conversa que eu estou expondo para você, haja um interesse muito grande de você entender o pensamento que foi expresso por Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo. Ele disse o seguinte: aquele que não tem pai deveria procurar um. Olha que coisa. Aí eu pontuo o seguinte: o fato daquela figura paterna ele não agir de maneira adequada não faz com que aquela criança seja totalmente prejudicada se ela tiver um avô, se ela tiver um tio, se tiver alguém da família, um padrinho, que assuma esse lugar de cuidado, de atenção, de afeto. Porque o que nós de fato não podemos sobreviver é a ausência de amor. Agora, você talvez esteja me assistindo e esteja se perguntando: e como eu posso ajudar com isso? Você pode ajudar evitando julgar uma mãe solo. Uma mãe que cuida dos seus filhos sem a presença do pai. Você pode oferecer apoio a esta mãe. Você pode também não justificar as falhas de um irmão seu que age dessa forma, de um amigo que se comporta com distanciamento com os filhos. Você pode ajudar de alguma maneira conscientizando o outro, aquele que convive com você, um colega de trabalho, quão relevante é o papel do pai para a construção, né, de uma identidade sadia, de uma personalidade ajustada. Você pode contribuir conversando com pessoas e, no caso, sendo esta figura de apoio para esta mãe solo que merece todo o nosso respeito e todo o nosso cuidado. Então, que essa semana você repense o seu lugar de tão privilegiada que é de cuidar de uma criança e educá-la para o mundo. Então, eu sou grata a Deus pelas pessoas que eu convivo, que tem sido uma mãe solo
tão bonita, com tanta responsabilidade. Então, que todos nós possamos fazer parte dessa parceria. Um grande abraço para você.